Hey everyone, we're back. Estamos de volta para nossa review and exercise sobre Second conditional. Exatamente, segunda condicional. Coloca aqui já na tela pra gente começar essa review. Let's go! Let's begin. Olha só, nosso título é the second conditional, se a segunda condicional, né? Se o quê? Vamos lembrar a second conditional. A second conditional é aquela condicional que vai falar sobre o quê? Sobre possibilidades e consequências, né? Se acontecer alguma coisa. Isso todas falam. Mas vamos falar o que a second conditional fala de fato. Provável ela vai falar, ou hipotética. Ela vai falar de situações Probabilidades, hipotéticas. né? Hipotéticas. Todas as condicionais vão falar de condição e resultado. Todas, né? Mas aqui na second conditional você vai falar de situações hipotéticas, imaginárias, que são irreais, hipotéticas, né? Que, né? Porque você vai usar sempre essa questão do se fizesse, se acontecesse, se eu fosse, se dissesse. Sempre a condição com essa tradução, com esse peso, né, de situação hipotética. Então, uma condicional hipotética, diferente das outras condicionais que não são... Tirando a terceira condicional, que também é hipotética, as outras 0 e primeira não são. As que vocês viram antes não são. Não são hipotéticas. E a gente tem um resultado, que todas têm. Só que esse resultado aqui, ele tem uma probabilidade, uma possibilidade. Possibilidade e probabilidade são sinônimos, né? Probabilidade trabalha com números, né? Isso. Então, você está falando de uma possibilidade que é provável que acontecer. Né? Aliás, que não é provável não, perdão. Pode ser, né? E pode não ser provável. Se você falasse, se eu fosse uma planta, eu amaria água. Como a gente deu um exemplo. Você é uma planta? Não. Tem possibilidade de você ser uma planta? Uma planta. É totalmente real isso aí, é uma situação irreal. Então, esse resultado imagina, né? É extremamente não possível. Então, você vai só comentar que algo poderia acontecer se isso fosse verdade. E essa verdade nunca vai ser verdade. Só se você fizer isso que você tá pensando, né? Como é que você vai se tornar uma planta? Aí não tem. Não tem como. Se eu fosse a rainha da Inglaterra. Se tem situações assim que não dá mesmo. Pra agora, eu assim, ser a rainha da Inglaterra. Se você acordasse mais cedo, você ficaria menos cansado? Tem como você realizar isso, mas só se você, né? Exatamente. Dormir mais cedo. Então, sempre situações irreais, hipotéticas, irreais. Pouca probabilidade de acontecer, né? Hipotéticas, como a gente falou, que pode, se você mudar a situação, e um resultado que é provável, né? Então, é basicamente isso que a gente te falou lá na nossa aula sobre o uso da condicional, que é alguma coisa que você tem que saber o uso dela. E vamos falar agora de estrutura para finalizar? Estrutura. Você tem lá a oração com a condição, que simplesmente pode vir no início ou no final da frase. No final, né? Porque são duas orações, condição e resultado. Pode trocá-la, né? Ou pode fazer na estrutura padrão, que é essa daí, Isso, né? A condição vem em qual tempo verbal, teacher? Past simple. Passado, past, né? Passado simples, past simple, simple past, mesma coisa. Passado simples. Então, você sempre vai utilizar o verbo no passado. Verbo no passado, verbo no passado. E aqui, nesse caso, o verbo no passado, que está ao contrário. Lá no final, tá invertido tá a condição. Contrário, condição é sempre a frase que começa com if. Claro que na vida real você vai ter outras palavrinhas de ordem também, não é somente o if. O if é mais utilizado aqui na second conditional, principalmente muito utilizado. É o nosso se. É a nossa conjunção se. E aí a frase com resultado sempre vem com qual situação, Modal verb, tá, pessoal? Mais ali tem o complemento do que poderia acontecer. Você sempre vai utilizar o verbo modal. Quais são os verbos modais? Você tem o would, que você pode utilizar. Você tem o could. Você tem o might e você tem o should. 4 verbos modais, cada um, ele vai ter ali a sua ideia, né? Ele tem intenções, esses verbos. O would é o único que não tem tradução, os outros você ainda vai ter uma tradução. Aqui temos uma frase, if the weather wasn't so bad, we would go to the park. Se o tempo não estivesse tão ruim, nós iríamos ao parque, mas o tempo está, portanto, nós não podemos ir. Muito bem? E aqui a nossa outra frase. If you really loved me, you wouldn't betray me. Se você realmente me amasse, você não me trairia. E é isso. Essa. Gente, é coisa mais simples. A gente já só falou isso, pessoal. Vamos logo para nossa atividade, pra gente colocar em prática tudo que você viu com a gente na second conditional. Be right back.
We're back! Estamos de volta! Yes, baby! Voltamos para o nosso momento de nós tirar nossas questions, que são nossas dúvidas. E temos esse texto aí, pequenininho. Pequenininho, né? Não, é um textão, não bem fui grandão. Não fui eu. Não, eu que sou culpada. Guilty. Aí temos a interpretação de texto. Ela estava inspirada nesse dia, né? Tava. Vamos lá para a leitura do nosso texto, que vai ser lá na tela. Let's go. E aí a gente vai falar de quê? De second conditional nesse texto, obviamente. E vamos começar a nossa leitura / tradução, feitas por mim / teacher Samara. Have you ever wondered how your life would be now if back then you had made other choices? Você já parou para pensar, né? Como a sua vida seria agora se ao invés, né, lá atrás você tivesse feito tantas escolhas? Bem, e o tempo inteiro, all the time, a minha vida se resume a isso. I remember when I was much younger. Eu me lembro quando eu era bem jovem. These kinds of thoughts didn't bother me. Esse tipo de pensamento não me incomodava. But when we get close to the 40s, mas quando a gente tá chegando perto ali dos 40, que é meu caso, these questions start to be asked a lot. Essas questões, né, começam a aparecer muito ali na sua cabeça. I will give an examples of what happens to me. Eu vou dar exemplos do que poderia ter acontecido comigo. Do que acontece comigo. Acontece comigo, no caso, né? I ask myself a lot if I had chosen the profession of airline pilot. Eu me pergunto muito, né? Se eu tivesse escolhido a profissão de piloto de aeronave. Wouldn't be happier now. O que aconteceria? O que estaria acontecendo agora? Na verdade, né? O que poderia acontecer? Se eu seria mais feliz agora. Se eu seria mais feliz agora. É verdade. Happier. Exatamente. I've always loved airplanes. Eu sempre amei aviões. It's a passion that dates back to childhood. É uma paixão que eu tenho desde criança. Desde a infância, muito bem, criança, todo mundo. Você já teve alguma paixão na sua infância de profissão? Eu não sei se eu tive. Eu tive várias. Eu tinha sim, eu queria ser atriz, olha que doida. I really wanted to work on it. Eu queria muito trabalhar com isso. But my dad said no. Mas meu pai disse não. I was very studious and chose a course that was very popular. Eu era muito estudioso e escolhi um curso que era mais popular, muito popular. International Relations. Relações internacionais. International Relations is a delight to do. Relações internacionais é uma coisa prazer de fazer, prazerosa. And if you have doubts whether it is the right course, e se você tiver dúvida, né, se esse é o melhor curso, se é o curso certo. When you live with the certainty that there would be no better course. Quando você vai embora, né? Você vai embora com a certeza de que né, de que não há um curso melhor. Nossa, deve ser muito bom. Entretanto, it is a course that requires you to take a public concurse. É um curso que requer que você faça um concurso público. No company will give you a small room to think about world peace. Nenhuma companhia vai dar você uma sala pequena, né, para pensar sobre a paz mundial. Exatamente. If you don't like public service, se você não gosta do serviço público, it is a problem. É um problema. What is my case? Que é o meu caso. I graduated in international relations and never practiced the profession. Eu me graduei nas relações internacionais, mas nunca pratiquei a profissão, nunca exerci. On the contrary, ao contrário, I ended the course and immediately went to teaching English at the preparatory courses in Brasília. Eu acabei o curso e imediatamente fui dar aula de inglês em um curso preparatório em Brasília. Vamos lá. If I had studied for a civil service, se eu tivesse estudado para um concurso público, would my life be different? Minha vida seria diferente? Essa pergunta paira no ar dele, no ar desse homem ou dessa mulher. Most likely, I would have more money.
Mais ainda, eu teria mais dinheiro? But would I have made so many nice friends and been so happy? Mas eu faria tanto amigos, né? E seria tão feliz? I don't know. Eu não sei. Quando se trata de coisas hipotéticas, a gente realmente nunca sabe. I don't know é a clássica resposta para isso. Não dá pra saber, né? E aí, gente, para o autor, você que fez a interpretação, leu esse texto, traduziu o que você tinha que traduzir, entendeu o que você tinha que entender. Vamos lá. Ele só pensa no futuro? Não. Durante toda a vida fazemos questionamentos sobre decisões passadas? Durante toda a vida? Não. Ele falou lá que quando tá chegando perto dos 40, ele começou a fazer essas perguntas. Não adianta perder tempo pensando sobre o passado? Na verdade, ele não falou nada disso também. E aí a resposta veio Já aqui. apareceu. Ele nunca pensa sobre o passado? Não, mentira. Ele só pensa sobre o passado. Ele tá começando Nessa a fase pensar da vida dele. Isso. Então ele fala assim, ó, justamente só com mais idade começamos a fazer questionamentos. A gente fica, como fala, nostálgico, né? Será que... e como é que a gente sabe disso? Bem aqui, ó, quando ele fala assim, ó, mas quando nós chegamos perto dos 40, da idade, esses questionamentos começam a ser muito questionados. Né? Que é esse questionamento que ele fala, se a sua vida seria diferente se lá atrás você tivesse tomado outras decisões. Então é isso que ele quis dizer, na ideia geral do texto, para o autor, essa questão. E na 2, não reflete a opinião do autor sobre a profissão de piloto de avião. Letra A, talvez estivesse mais feliz hoje. Não reflete isso, reflete. Não é o que ele pensa. Ele pensa isso sim. Ele pensa, mas não reflete. Né? Ele é aliviado por não ter escolhido? Ele é aliviado por não ter escolhido? Ele fala isso lá, não fala? Fala. E é justamente a nossa resposta no correta. Do texto ele fala. Lá onde é que ele fala, Titi? Vamos mostrar aqui pra eles. Aqui, sobre a carreira de... Pode colocar aí. Né? Ele se graduou em Relações Internacionais, mas aí ele começou a dar aula de inglês, né? Nem fez o que ele se formou para fazer. E aí, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, mas e aí, eu teria mais amigos, seria mais feliz se eu tivesse escolhido as outras profissões? Seria? A outra profissão de piloto, né? A profissão de piloto? Ou se tivesse feito o concurso? Exatamente, para fazer a questão de relações internacionais, porque o piloto ele nem fez nada, né? Porque o pai dele nem deixou. Fez, ele só queria, mas não fez. Isso. Então a letra B, ele é aliviado por não ter escolhido. Sim. E a 3? Quanto ao curso de relações internacionais? O autor trabalhou muito na área? Muito tempo na área? Não, ele nem gostava de concurso, de concurso público, né? E só com concurso público. Não entende o porquê de ter escolhido esse curso? Ele entende sim. É um curso com um leque de atuação imenso? Mais ou menos. É sim ou não? Que agora eu não lembro. Não é muito, não. Um leque, não. É um curso muito bom de fazer, mas com empregabilidade limitada? Isso aí. É a nossa letra D. Por quê? Ele disse que é muito bom de fazer, que ele gostou muito lá no texto, mas a empregabilidade é baixa. Ele até comenta bem aqui. Sim, se você não gosta de serviço público. E que nenhuma companhia vai dar aí uma sala para você pensar na... Paz mundial. Que relações públicas é isso, né? Isso aí. Relações internacionais, perdão. Falei públicas? Isso, relações internacionais. Eu nem sei qual é a diferença das duas, você sabe? Eu não sei. Relações públicas é mais para propaganda. É verdade. Internacional é tipo... Isso. Aqueles que o pessoal que vem de outro país e fica aqui. Diplomatas e afins. Diplomata, isso aí. Muito bem, pior que eu sabia, mas aí eu acabei esquecendo. Mas vamos lá para nossa 4, que agora sim é a nossa questão de gramática. Gramáticazinha, que você gosta muito. Precisa disso, que inclusive se for fazer um concurso, alguma coisa assim, às vezes vai te pedir esse tipo de coisa, tá? Dependendo do concurso, pede mesmo, hein? E também pra falar é muito importante você saber, senão você se perde toda. Então, coloque os verbos entre parênteses na forma correta da second conditional. E aí, gente, como é que vai ficar? Isso vem pra cá diferente e isso vem pra cá diferente. Só que aqui você tem um modal verb. Qual modal verb você vai utilizar? Não sei. Você teria que ver qual seria o mais interessante para você colocar aqui. Sim. Entre o would, o should, o might e o could. Então vamos lá, na nossa letra A, ficou como a nossa resposta? If Mateus had, né, a car. If Mateus had a car, he could go faster. Por que had? Primeiro que o to have vem pra cá no passado simples. No passado fica had. Ele é Se Mateus tivesse um carro,
Aí aqui você usou o verbo could, porque aqui seria interessante você usar o could. O could é um dos mais utilizados, inclusive, aqui depois do would. Então, ele poderia ir mais rápido. Porque você tá falando aqui de possibilidade. Mas, gente, se você também usasse he would go, também estaria certo, mas aí a ideia seria diferente. Sim. Eu, inclusive, nessa atividade, eu acho que eu deixei a desejar, tentando mandar para vocês aí a ideia que eu queria de cada frase. Então, se por acaso você colocou o would aqui, não está errado. Tranquilo. Não acho que você errou. É porque o que o could, pela ideia da frase que eu queria entregar, seria essa, de que ele poderia... Ela intensificou a ideia de que ele poderia ir mais rápido. Isso aí. Mas o would também estaria correto, tá? Enfim, na letra B, if I, o to be vai ficar como? Were. Lembra lá? Se colocou was também não tem problema, mas o were é mais corretinho. If I were a billionaire, I, modal verb e o to help, que só vai ficar o help, assim como aqui só ficou o go, né? Do to go. Isso. Vai ficar qual que eu usei aqui? Eu usei o would. I would help as many people as possible. Eu poderia ajudar. Se eu fosse um bilionário, eu ajudaria. Aqui ajudaria. Isso, eu ajudaria tanto de pessoa que eu pudesse. Tanto de pessoa que seria possível que eu pudesse. Isso mesmo, aqui o would seria mais interessante pela ideia da frase. Na letra C, if I knew. Por que knew? Porque é passado. Regular, to know, né? O passado dele é knew. Então, se eu soubesse their secret, o segredo deles, I, modal verb to tell everybody, vai ficar qual? Eu usei o would aqui e o verbo tell, sem o to, porque se eu soubesse do segredo deles, eu contaria pra todo mundo. I would tell everybody. Gente, olha só. Vocês falam tanto dessas... Falam não, que vocês devem pensar aí. Mas só teve uma atividade de gramática. Somente uma de gramática dessa vez aqui na nossa aula de Second Condition. Porque a gente também fez muita prática e eu tenho certeza que deve ter sido suficiente. E aí, gente? Acabamos. Pessoal, acabamos, né? Eu só vejo vocês agora ano que vem. Né? E fiquem em paz, espero que vocês tenham gostado, né? Se não, eu vou melhorar, eu prometo. Fico aqui, a teacher ainda vai dar uma aulinha para vocês, eu não apareço mais. Então, bons estudos! Gente, ainda tenho aqui aula de revisões com vocês, revisão para sua avaliação parcial e revisão para recuperação, então vocês ainda vão me ver, tá? So, see you next time! Bye bye, guys! Bye! It's a pleasure!